Você tem toda uma conjuntura favorável. Favorável. Bom, vamos lá, meus amigos. Boa tarde. Estamos de volta. Hoje, uma aula de História Geral. Vamos, então, terminar a Segunda Guerra Mundial, certo? E na semana que vem a gente vai falar de alguns aspectos da Guerra Fria, uns mais destacados. Eu queria só, antes de começar o conteúdo aqui, só falar para vocês como que vai funcionar nas últimas aulas, né? Semana que vem a gente tem aula dia 17, né? E eu acredito que na última semana também. Então nós temos tecnicamente aí 2 aulas. Então o que eu vou fazer, galera? Com base nas últimas provas, eu vou pegar o contexto da Guerra Fria, que é o contexto pós-Segunda Guerra, então a segunda metade do século XX, tem muitos conteúdos soltos, né? Então eu vou pegar os conteúdos mais relevantes cobrados nas últimas provas, certo? E dar uma passada por eles para a gente tentar montar o contexto, né, pós-Segunda Guerra Mundial com base na bipolarização. Tendo em vista que a geografia provavelmente também dialogou a respeito disso com vocês, né, que tem uma visão da geografia muito interessante também. Então, eu vou tentar pegar esse contexto pós-Segunda Guerra e pegar os elementos mais relevantes com base nas últimas provas, para que então nós possamos abordar, tá, esse momento Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, nas próximas aulas, ok? Então fiquem ligados aí para esses momentos finais, ok? Galera, o que acontece é o seguinte, nós temos aqui 2 datas que são fundamentais para o nosso entendimento a respeito da guinada que a Segunda Guerra Mundial sofreu a partir de 41. Como eu falei para vocês na aula passada, a Segunda Guerra Mundial ela começa em 1939 com a invasão alemã à Polônia, certo? Entende-se que a Segunda Guerra Mundial ela foi possível por causa da conjuntura trêmula, estremecida, fragmentada do período entre guerras. Esse período entre guerras que foi marcado por crises financeiras agudas, não só a crise de 29, mas a crise que veio antes, que foi a crise do pós-guerra, né, pegando toda a Europa, países vencedores e perdedores do primeiro conflito. Os efeitos nocivos do Tratado de Versalhes à realidade alemã. Nós temos a ascensão de líderes totalitários, líderes do nazifascismo, certo? Então nós teremos Mussolini em 22 e Adolf Hitler em 33. Então esse cenário ele é uma espécie de liga da Primeira Guerra que vai dar forma a uma segunda etapa da guerra. Então essa guerra que nós estamos analisando desde o final da aula passada é a continuação da primeira, porque o período entre guerras foi extremamente favorável para isso. Nenhum dos problemas foi resolvido.
As rivalidades nacionais, as rivalidades ideológicas, as rivalidades comerciais, todas elas foram mantidas. O Tratado de Versalhes foi uma medida paliativa. Então, a Segunda Guerra começa em 39 e há um avanço tenebroso do eixo, os países do eixo. Na Europa, a Alemanha comanda o processo de expansão e praticamente até 1941 domina todas as regiões da Europa Ocidental. Nesse momento, nós temos uma dominação dramática, que é a presença dos alemães na França. Como vocês bem sabem, alemães e franceses têm problemas agudos, pelo menos desde o século XIX, que envolve a Guerra Franco-Prussiana, envolve a Primeira Guerra Mundial. Havia um sentimento de revanchismo agora da Alemanha, por causa da vergonha mundial que o Tratado de Versalhes, imposto principalmente pela França, havia estabelecido em sua realidade. Dessa maneira, os alemães então têm por prioridade no Ocidente invadir a França e tomar a França. O lance é que a invasão da França não foi bem uma invasão. A França estava numa situação financeira muito complicada, ainda como reverbes da Primeira Guerra Mundial e de todo o alvoroço que foi o período entre guerras. A França não tinha condições físicas, financeiras e bélicas de ir para a guerra. Então, nesse momento, nós temos uma França frágil diante da ofensiva alemã. Os alemães apenas ocupam a cidade. Hitler tira a famosa foto com a Torre Eiffel no fundo para dizer: nós dominamos a França. Anos antes do início da guerra, a França fazia treinamentos quase que semanais, caso os alemães invadissem. Havia abrigo antiaéreo, havia máscaras para evitar a guerra química, né? Então, nesse contexto, a França meio que já esperava. O governo francês esvaziou muitos dos museus e escondeu várias das obras de artes para que, se a Alemanha invadisse, eles não destruíssem aquelas obras, que fazia parte da história, não só da França, mas do processo de invasão da França na África. Então, nós temos aí uma realidade bem cruel. Você tem fotos de homens e mulheres chorando ao ver os soldados alemães marchando sobre Paris, porque ali haveria então uma dominação. A França foi dividida em dois. Na parte norte, nós teremos um governo altamente nazista. O norte da França ficou debaixo do domínio dos nazistas diretamente. E no sul, nós teremos a República de Vichy, uma república que vai ser uma república travou aqui, galera. Uma república que vai colaborar com os nazistas. E nessa política de colaboração, você tem muitos traidores no país, muitos militares traidores, inclusive, né? Então a França ela vai se curvar diante do domínio alemão e isso vai ser uma espécie de vergonha mundial. O trunfo da Alemanha era justamente invadir a França. Bom, como vocês bem sabem, nessa primeira fase também, os alemães perderam uma batalha para os ingleses. Embora eles tenham bombardeado Londres, os navios bombardeiros ingleses, eles então conseguiram evitar, abateram mais de 2.500 aviões alemães, o que fez com que então a Inglaterra não fosse invadida, até por uma questão geográfica, né? E rodeada por água, então dificultava muito a invasão. Essa primeira fase ela é praticamente de vitória do eixo. E é a partir dessa realidade, meus amigos, da primeira fase, que nós temos aqui essas duas datas que representam grandes guinadas na história da Segunda Guerra Mundial. Vamos tentar entender da seguinte maneira. Nós temos, do mesmo jeito que a Alemanha está invadindo e expandindo seus territórios sobre a Europa, o Japão, desde o final do século XIX, tinha um protagonismo ofensivo no Oriente. Em termos de expansão marítima, o Japão, então, invadia e dominava uma diversidade de regiões, inclusive regiões da China, como a Manchúria, né? Diversas ilhotas do Pacífico também foram submetidas ao domínio português, ou ao domínio japonês, justamente porque os japoneses estavam buscando matéria-prima para a sua latente e crescente indústria. Assim, os japoneses representam uma força muito grande no Oriente. Mas quem também está no Oriente é o governo estadunidense, no Havaí. E aí nós teremos alguns pequenos problemas surgindo, né? Do mesmo jeito que a Alemanha expandia sobre a Europa, o Japão expandia sobre o Pacífico. E assim, em algum momento, nós teremos alguns choques.
Então vamos aqui à primeira data, 7 de dezembro de 1941. Os japoneses, então, às 6 horas da manhã, entram no espaço aéreo próximo à ilha de Pearl Harbor. A ilha ali, a base de Pearl Harbor, no Havaí. 6:02, eles estão sobrevoando a partir do seu porta-aviões que está ali no Pacífico, planejando um ataque surpresa à base naval dos Estados Unidos que ali estava instalada. Às 8:02, você começa então um ataque aéreo ferrenho à base. E era um domingo. E por ser domingo, metade do contingente estava de folga. E assim, esse bombardeio surpresa japonês vai então pegar os Estados Unidos num momento de fragilidade. Muita gente vai morrer, a base vai ser destruída. E infelizmente, vamos colocar assim, os Estados Unidos foram obrigados a entrar no conflito por causa desse ataque japonês. Os japoneses estavam expandindo de tal forma que os norte-americanos presentes ali no Oriente seriam um grande empecilho para que os japoneses estivessem então encontrando seu objetivo. Por isso esse ataque para poder enfraquecer. É claro que as teorias da conspiração vão dizer que os norte-americanos que estavam ali resididos no Havaí, eles já sabiam desse ataque e deixaram para ter uma desculpa e para formar a opinião pública a respeito de sua presença naquela guerra. Até então, novamente, os Estados Unidos estavam numa posição de neutralidade, vendendo mantimentos, vendendo carne enlatada, vendendo refrigerante no campo de batalha, né? Tanto que, por exemplo, que a Fanta, ela é uma espécie de Coca-Cola de laranja, né? Porque o produto que fazia a Coca-Cola não estava conseguindo chegar na Europa. Então você vai ter ali uma reformulação e a Fanta sendo criada a partir desse cenário de guerra, né? Nesse momento, os Estados Unidos, então, são obrigados a entrar no conflito. O ataque japonês à base de Pearl Harbor, pegando os norte-americanos numa maneira bem fragilizada. E a partir daí, a opinião pública, então, fica meio que a favor que os Estados Unidos entrem nesse conflito e abata as forças do eixo. Os nazistas, que são uma verdadeira ameaça à democracia, e os japoneses, que com seu comportamento totalitário, vai então afetar a estabilidade dos Estados Unidos. Então, a partir daqui, desse acontecimento, nós teremos a entrada dos Estados Unidos no conflito. Beleza. Vamos se organizando, o tempo vira, né? Chega o ano de 42, a guerra está em curso e nós teremos aqui, no dia 17 de julho de 1942, o início de uma grande batalha da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Stalingrado. O que estava acontecendo? Qual é o contexto que envolve o início dessa batalha, gente? Como vocês bem sabem, Hitler e Stalin haviam assinado um tratado de não agressão antes do conflito. Caso eclodisse alguma guerra, eles não se atacariam. Ok. Só que não estava nos planos de Hitler que a ofensiva contra os ingleses falhasse. Como falhou, ele então perdeu muitos aviões e tudo, ele precisava de ferro, e o território de Stalingrado tinha ferro pra caramba. Ele meio que antecipou a sua invasão a Stalingrado, porque já estava nos planos de Hitler invadir a União Soviética. Esse tratado era apenas um mecanismo para dar tempo para ele, para que ele não precisasse lutar em duas frentes. Enquanto ele estivesse dominando o Ocidente, como fez, exceto a Inglaterra, ele não precisaria se preocupar com o outro lado, porque o tratado de não agressão estava assinado. Só que agora, com a derrota deles para os ingleses e o aumento da necessidade dessas matérias-primas e também a necessidade do Hitler de certa maneira acelerar o processo, ele então antecipa e ele vai mobilizar aproximadamente 1 milhão de homens para invadir Stalingrado. Vamos tentar entender o seguinte, pessoal. Ao invadir a região, a cidade de Stalingrado hoje é a cidade de Volgogrado. Nikita Khrushchev mudou o nome para apagar o legado stalinista, né? Mas ele não conseguiu. A Rússia ainda tem um legado stalinista muito grande. O fato é,
a cidade de Stalingrado, que fazia menção a Stalin, né? Era Leningrado, Stalingrado e hoje é Volgogrado. Essa cidade, ela não era uma cidade que estava próxima à fronteira, é uma cidade de interior, né? Estava mais para dentro do território. E aí você vai ter a ofensiva alemã em território soviético, só que parte do exército vai atrasar. Gente, o território é muito grande. Os alemães só sentiram isso na pele quando entraram no território. Muito desse território não estava asfaltado, então era estrada de terra. E aí você vai ter uma exaustão física tomando conta de boa parte desse exército alemão que está entrando no território. E esse fator, a gente fala muito sobre tática da terra arrasada, né? A questão do inverno. As fontes mais tradicionais vão falar sobre um inverno rigoroso ter cooperado para a derrota dos nazistas nessa batalha. Muitos vão falar sobre a tática da terra arrasada, que foi a mesma tática utilizada contra Napoleão, onde você vai contaminar a água, destruir a agricultura, destruir o abrigo, destruir o veículo, para que o inimigo, quando chegar, não tenha absolutamente nada a seu favor. Existe uma convocação do Stalin, né? Ele convoca a população, quando ele descobre que tem alemão no território, ele solta um pronunciamento dizendo que é para que todo material rodante seja inutilizado, para que toda a água possível de consumo seja contaminada, para que todo o abrigo que sirva para o inimigo seja queimado, para que quando eles cheguem ali no meio do território, eles não tenham absolutamente nada para se defender. E assim, você vai ter, diante dessa realidade, uma feroz resistência de soviéticos, militares e muito mais civis. Você tem mais de 24 mil civis morrendo na Batalha de Stalingrado. Foram 200 dias de batalha. 200 dias. Mais de 24 mil civis morrendo, 17 mil soldados também mortos. Os alemães perderam 1/3 da sua tropa. Muitos recuaram. Mesmo diante da pena de morte, muitos soldados alemães desertaram, porque era a pena para quem desertasse. Então perceba, foi uma batalha sangrenta, foi uma batalha onde os caras, quando chegaram em Stalingrado, eles disputavam, pessoal, rua a rua, quarteirão a quarteirão, para você ver como era uma questão muito importante para o Hitler ter domínio sobre aquela cidade especificamente. Havia até uma questão simbólica por levar o nome do Stalin. Então a Batalha de Stalingrado ela foi feroz. Foi uma das batalhas mais ferozes da Segunda Guerra Mundial. Então, quando isso acontece, os alemães saem derrotados. Vou botar aqui, derrota. Não foi qualquer derrota, né? Foi uma derrotaça, porque quem não morreu voltou derrotado. Então, você tem derrota alemã. Derrota alemã. E isso muda o quadro da guerra, pessoal, concordam? A entrada dos Estados Unidos no conflito, de novo, uma entrada posterior ao início, né? Porque, de novo, era um problema europeu, não era um problema estadunidense. Era um problema de caráter de raiz europeia. Então, eles entram depois e a Alemanha, que estava comandando todo o processo, perde uma batalha crucial e se enfraquece de uma maneira inimaginável. Esse cenário é um cenário que vai mudar o conflito e será favorável para os aliados. Os aliados, né? Inglaterra, mesmo a França dominada, mas ainda lutava, resistia aos nazistas dentro de seu próprio território, ao lado dos aliados. Agora você vai ter União Soviética e Estados Unidos do mesmo lado. Então, só para você ficar ligado aqui nas alianças, né? Inglaterra, a França, mesmo que dominada, resistindo ali. E aqui, Estados Unidos entrando ao lado dos ingleses e a União Soviética, com a quebra do Tratado de Ribbentrop-Molotov, nós teremos ali uma mudança drástica. Do outro lado eu vou ter a Alemanha, Itália e o Japão. Então olha só, velho, em meados do conflito, fatos que vão mudar a trajetória da guerra. E como resultado disso, nós teremos
1943, Batalha de Midway. A Batalha de Midway foi a resposta dos Estados Unidos ao Japão. Essa resposta vem em forma de batalha naval. A Batalha de Midway, pessoal, é uma batalha naval. E nós teremos aí uma ofensiva dos Estados Unidos nas águas do Pacífico, promovendo um recuo dos japoneses. Quer dizer, a Batalha de Midway foi totalmente favorável aos Estados Unidos. Eles conseguiram derrotar vários portos japoneses e de 43 para frente os japoneses passaram a perder o domínio que tinham sobre as várias ilhotas do Pacífico, né? Inclusive de leve sobre a região da Manchúria na China. Então, a resposta a Pearl Harbor vem em 43 com a Batalha Naval de Midway, certo? E aí, galera, o que vem aqui como resposta desse cenário de 17 de julho de 1942 e 200 dias de batalha que geram a derrota dos alemães? Qual vai ser a resposta disso? Vamos tentar desenhar essa resposta aqui. Nós teremos aqui, em Teherã, uma reunião. Nós teremos Winston Churchill, Delano Roosevelt e Joseph Stalin, os três homens mais poderosos do mundo naquele momento, porque a Alemanha estava recuando, né? Churchill, primeiro-ministro britânico, lutou na Primeira Guerra. Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, já um monte de mandato. E o Homem de Ferro da União Soviética, o sacana, Stalin. Esses três aqui se reuniram em Teherã, numa conferência, para tentar elaborar um plano de como acabar com a guerra. Como acabar com esse conflito nocivo à Europa e à humanidade. E aí, nós temos aqui uma ideia central, que foi de comum acordo, de uma ofensiva grande aos nazistas. Winston Churchill deu uma ideia de que tropas entrassem pela Península dos Balcãs e fossem entrando no território, subindo para chegar até a Alemanha. Era um pouco arriscado porque a Península dos Balcãs era um barril de pólvora, né? Um retalho, um mosaico cultural ali. Era uma região muito conturbada para receber uma quantidade muito grande de soldados. Então, logo foi descartada. E o Stalin deu uma ideia que foi a ideia master para essa grande ofensiva aos nazistas. Grande contingente militar na praia ou nas praias da Normandia. Nas praias da Normandia, região aberta, região de domínio nazista, e haveria ali um contingente enorme. Invasão por terra, por mar e pelo ar, ao mesmo tempo. Isso aqui nós chamamos da estratégia do dia D. Junho de 1944. O dia D, o termo dia D, né? Era para não falar o dia exatamente da invasão, por causa dos agentes duplos, das interferências, das frequências do rádio, né? Por exemplo, só para você ter uma noção, um general francês chamado Charles de Gaulle, que inclusive é o nome do aeroporto lá. Charles de Gaulle, ele era um militar e ele fugiu da França e comandou a resistência aos nazistas dentro da França via rádio da BBC.
Esse cara, ele tinha, inclusive ele era até, assim, ele conversava com o Roosevelt, mas o Roosevelt não gostava muito dele porque ele tinha tendências autoritárias. Teria transformado a França numa ditadura, né? Então, nós temos aqui o dia D. A estratégia do dia D sendo desenhada aqui na Conferência de Teherã. E aí, em junho de 44, nós teremos o grande ataque à Normandia. Pessoal, vamos tentar entender isso aqui. Se tiver alguma dúvida aí, essa é a hora de perguntar, tá, galera? Hora de perguntar aí. Eu vou apagar o quadro para a gente dar continuidade a isso aqui. Então, fiquem ligados. Olha só, povo. Vamos tentar encaixar os dois fatos. Em 1943, com a derrota nazista, você tem um forte recuo dos alemães. Esses caras que estavam dominando regiões próximas à União Soviética, quando perdem a batalha, estão recuando e perdendo esses respectivos controles. Aí, veja bem, em 1944, você tem a execução do dia D, que é a invasão dos aliados a Normandia. Bom, tenta enxergar isso aqui dentro de um mapa. Vamos pegar aqui quase um ano de diferença, beleza? Dos fatos. E aí você vai ter a estratégia, maior estratégia criada aqui em Teherã por esses três grandes homens aqui. Grandes homens em termos de poder. Mas o Churchill é o verdadeiro antifas. Esse cara aqui é o verdadeiro antifas, tá? Fica ligado aí. Veja bem, eu tenho aqui, acho que vocês vão conseguir enxergar. Eu tenho aqui, essa luz não acende, né? Litoral francês, vou botar aqui França. O litoral francês. Esse litoral foi então invadido, né? O dia D. Ataque maciço. Resgate do soldado Ryan, tipo isso. Eu tenho aqui, galera, Berlim. Bem aqui. Alemanha. Desse lado, eu tenho a gigante do leste, União Soviética. E quando os nazistas perderam a Batalha de Stalingrado, eles então passaram a recuar. E à medida que eles recuavam, eles iam perdendo controle nessas regiões aqui que eram de controle nazista. Todas essas regiões aqui, ó, foram perdendo controle. Com o sucesso do ataque com o ataque do dia D, você tem nazista recuando aqui também. E a ideia é justamente encurralar os alemães em Berlim e Kreu. Olha só que conexão com o fim da Batalha de Stalingrado e a tática do dia D. Encurralar nazistas em Berlim. Tanto é que a presença dos soviéticos em Berlim foi bem nociva, assim, à estrutura da cidade, né? Muitos civis pagaram por isso. É considerado uma das maiores histórias de estupros coletivos de guerras. Soldados soviéticos estuprando todas as mulheres que viam na rua.
indiscriminadamente, né? Não era considerado ainda crime de guerra, hoje já é, certo? Não há guerra que justifique a violência sobre um civil e ainda mais uma violência sexual. Então, aqui você tem essas mazelas, né? Mas de fato houve uma invasão pesada. Você tem os soviéticos resistiram aos nazistas, estão atrás deles e vão invadir Berlim. E desse lado, soldados estadunidenses, soldados canadenses, soldados ingleses entrando então para dar aquela enquadrada nos nazistas. E é aqui que você tem Adolf Hitler e seus principais generais num bunker, num abrigo antiaéreo com a sua secretária, suas respectivas famílias, protegidos porque Berlim está perigosa. Existe a iminência de invasores no território de Berlim, tanto de um lado como do outro. Então, a estratégia do dia D, em associação com os resultados da Batalha de Stalingrado, deram a guerra nas mãos dos aliados. E aí Hitler vai cometer suicídio ali no mês de maio, certo? Vai cometer suicídio e a partir dali você tem uma rendição nazista. E é interessante, pessoal, porque quando isso aqui estava acontecendo, em 43, havia o famoso projeto Manhattan. Maior parte dos componentes desse projeto eram judeus, cientistas e por aí vai. O projeto Manhattan usou da fórmula do Einstein e criou a bomba atômica. Só que entendia-se que o último país a se render seria a Alemanha, por causa do modo como ela começou a guerra, por causa do modo como ela conduziu a guerra até 42. Só que, para surpresa, você tem a Alemanha como sendo um dos primeiros países a se render. Enquanto isso tudo aqui estava acontecendo, você tem na Itália, projeto Manhattan desenhado, né, a ofensiva contra os nazistas. O Mussolini fugiu para o sul, foi espancado pelos antifas, que de fato aqui existe um fascista, né? Por isso você combater homens como Mussolini e Hitler é ser antifascista, isso de verdade é um antifas, certo? Então você tem aqui Mussolini sendo espancado, seu corpo colocado em praça pública. Um governo provisório toma conta da região sul e já passa a desenhar um novo governo para a Itália no lugar do Mussolini. A Itália estava enfraquecida, estava sofrendo derrotas no norte da África, né? Estava sofrendo algumas pequenas derrotas e isso fez com que a hegemonia de Mussolini ficasse instável, o que fez então com que ele fugisse. Então ele foi capturado, espancado, morto. Existem fotos pesadas no Google do corpo do Mussolini, né? Inclusive ele é pendurado ali, o que representou a insatisfação do italiano com o regime do Mussolini, né? Então você tem aqui um enfraquecimento da Itália, a Itália se retira da guerra e já passa a desenhar um novo governo no lugar do Mussolini. A Alemanha se rende com a morte do Hitler. E quem fica? Os japoneses resistindo, pessoal. Os japoneses resistindo. Existe toda uma questão que envolve a tradição dos japoneses com relação à luta, à bravura, né? A fidelidade, honra. Os japoneses são bem apegados a esses valores. E rendição de um soldado japonês, cara, para um soldado japonês se render, cara, ele tem que estar muito ruim da vida. Ele tem que estar muito, mas muito ruim da vida mesmo. E aí, chega o ano de 1945, o povo desgastado da guerra, a rendição da Alemanha tinha acontecido em maio, né, com o suicídio do Hitler e tal. Então chega aqui, dia 6 e 9 de agosto. O projeto Manhattan foi ativado, só que contra os japoneses. Eles então sobrevoaram Hiroshima e Nagasaki. No caso, Hiroshima não seria a cidade que receberia a bomba, mas o tempo estava ruim na outra cidade. Então, nós temos aqui a bomba
Little Boy em Hiroshima e Fat Man em Nagasaki. 180 mil mortos, com uma bomba que explode a 500 metros do chão, porque o objetivo era espalhar, é o cogumelo da destruição. Não é furar o chão, fazer um buraco e sair do outro lado. Não, era espalhar a destruição, né? A bomba dos 1000 sóis. 180 mil mortos. Isso, quem morreu no ato, depois quem morreu com câncer ou algum problema por causa do plutônio que tinha na bomba. Então, essa ação dos Estados Unidos foi uma ação dentro de uma guerra, tá? Eles estavam em guerra. Por que é errado chamar o ataque de Hiroshima e Nagasaki, o ataque dos Estados Unidos a Hiroshima e Nagasaki, como atentado terrorista? Por que as pessoas cometem esse erro? Emocionados, querendo lutar contra a tirania, falam esse monte de besteira. Como é que eu posso comparar isso aqui ao 11 de setembro, por exemplo, que faz aniversário amanhã? Uma invasão a um país que não está em guerra, você vai lá e destrói 2 torres. Você não está em guerra. Você não gosta do país, mas você não está em guerra, necessariamente. Isso é um atentado terrorista. É espalhar o terror. Aqui, nós estamos dentro da Segunda Guerra Mundial. Não tem como classificar isso aqui como ataque terrorista. Não cometa esse erro, por favor. Aqui, de fato, foi uma manobra muito desproporcional, porque muitos civis morreram, né? Desproporcional é, mas ataque terrorista não é. Porque você tem muito civil morrendo em todos os países que estavam envolvidos na guerra e ninguém chamou o Hitler o bombardeio a Londres de atentado terrorista. Ninguém falou que ele tinha cometido um atentado terrorista. Ele está no meio da guerra, aqui também está. Londres ficou destruída de tanto eles bombardearem. A Luftwaffe, que é a Força Aérea da Alemanha. Então, aqui são 180 mil mortos no ato da explosão e também depois em decorrência dos problemas de saúde. E você tem gente tendo gravidez com deficiência, né? Crianças com deficiência, pessoas adquirindo câncer, justamente por causa da alta carga. Só para você ter uma noção, até 2011, gente, até 2011, até 9 anos atrás, o território, o solo das cidades ainda era contaminado. Até 2011. Diz que de 2011 para frente eles limparam completamente o solo. Isso aqui, então, força a rendição japonesa. Fim da parte bélica da guerra. E aí você começa a ter, então, as conferências de Yalta, conferência de Teherã, que já tinha acontecido, essas conferências que são conferências típicas de um fim de guerra. O mundo descobre nesse momento, olha só, por isso que eu deixei para o final, o mundo descobre nesse momento o quê? O Holocausto. 6 milhões de judeus mortos em campos de concentração, câmaras de gás. Os nazistas estavam movendo a sua força de guerra por meio também do trabalho dos judeus, que estavam nos campos de concentração e estavam morrendo gradativamente em câmaras de gás. Homens, mulheres, crianças e idosos. Hitler, em 1942, coloca para funcionar a chamada solução final, que foi esse extermínio, né, em massa de judeus, porque a guerra já não estava tão favorável. Então ele acelera a morte desses judeus, chamando-os para tomar banho e na hora, em 5 segundos, você estava morto. Uma das maiores tragédias da humanidade, assim como os campos de concentração que Stalin sustentou na Sibéria, o massacre nas regiões da Bulgária, o massacre eslavo. Todos esses massacres mancham a história da humanidade.
Pessoas inocentes, famílias inteiras foram mortas por tiranos, por interesses de guerra, por interesses econômicos, né? Só que o Holocausto, que também circunscreve esse cenário horroroso, né, de massacre de pessoas inocentes, por que o Holocausto ele é colocado como a bandeira, né, dessas tragédias, desses massacres? Porque se comenta mais de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial do que necessariamente dos gulags, né? Ou do massacre eslavo, armênio, massacre armênio também, na Primeira Guerra Mundial. Ninguém fala do massacre armênio. Por quê? Porque aqui era gente rica que estava morrendo, velho. Por que não se fala mal da União Soviética ao longo da guerra? Porque era aliada dos Estados Unidos e da Inglaterra, então não se fala mal de aliado. Entende? Então você tem aqui o mundo descobrindo o Holocausto. A barbárie. Os soldados norte-americanos entram nos campos de concentração e muitos não conseguem entender o que está acontecendo. Pessoas ainda vivas, cadavéricas. Muitos morreram na caminhada de volta, porque não tinham forças. Muitos morreram no campo de concentração. Mesmo que fizeram com a Olga em 1942, quando ela morre na Câmara de Gás, mesmo ela sendo representante de um governo tirânico, que era o governo stalinista, né? Mesmo lutando por uma causa que não é a causa de igualdade, mas é de um Estado forte, né? E ela, infelizmente, na condição de judia, foi mandada pelo Vargas de volta para o Hitler. Então, ela vai nessa leva de judeus mortos. Mateus perguntou, professor, o Holocausto era de conhecimento apenas da SS ou de todo soldado alemão? Olha, a SS era responsável direto por o que estava acontecendo. Todos sabiam, todo o exército alemão, né, sabia da existência desses campos para judeus. Isso não era novidade. Mas o que acontecia lá era de conhecimento dos generais e de parte da SS. Né? O que acontecia de fato nos campos de concentração não era do conhecimento de todos. Só os generais, todos os generais hitleristas sabiam e alguns poucos membros da SS. Mas em termos de reduto de judeus, todos sabiam. Mas o que acontecia lá, se eles seriam exterminados ou não, ou se seriam só usados como força de trabalho, isso já era uma incógnita para a maioria. Então era de conhecimento real do que acontecia lá. Primeiro os generais, certo? Porque muitos cumpriram ordens para matar judeus, tanto que quando são julgados, né, eles falam, eu só cumpri ordens. Um deles se livrou por causa disso. Eu falei, você matou ele? Não, eu cumpri uma ordem. Desculpa, bati aqui no microfone. Eu cumpri uma ordem. Ele mandou e eu era um subordinado. Eu fui lá e fiz. Como é que vocês podem imputar a culpa em mim, se eu cumpri uma ordem? E o cara se livrou da sentença. Então, os generais sabiam e muito pouco da SS sabia o que de fato acontecia lá. Tá bom? Bom, amigos e amigas. 1945 até 1947. Vamos pegar aqui esse recorte final aqui, galera. Eu vou apagar o quadro de novo. Se tiver mais dúvidas, pode mandar aí. Olha só. Esses 3 anos pós Segunda Guerra Mundial, eles foram cruciais para o que viria a acontecer até 1991. Olha isso! Esses 3 anos aqui foram cruciais para a construção de um período que vai até 1991. É a segunda metade quase toda do século XX, tá? O que está acontecendo aqui, pessoal, para a gente finalizar a aula? Bipolarização. Estados Unidos, União Soviética. Então você vai ter aqui demarcação
de áreas de influência. Isso aqui já norteou bastante o que seria o cenário pós-guerra, né? Aí você tem o posicionamento hostil dos Estados Unidos, dizendo que eles combateriam toda a influência socialista em suas áreas de influência. Quer dizer, o presidente Henry Truman, que é o presidente que assume ali, o Henry Truman ele vai fazer um discurso que vai gerar bipolarização. Ele diz que vai combater o socialismo. As teorias acerca da bomba atômica falam exatamente sobre eles quererem mostrar um poder para intimidar a União Soviética de invadir regiões de influência capitalista. Então você já tem aqui um cenário de bipolarização, um posicionamento hostil dos Estados Unidos, demarcação de áreas de influência e a criação do Estado de Israel. Em resposta ao genocídio gerado, ao genocídio cometido. Então, em 1945 até 48, você tem os países, principalmente os vencedores da guerra, Estados Unidos e União Soviética, consolidando seus poderes a nível de globo. E aí você começa a ter ações desses países para tentar gerar isso aqui, ó, demarcação das áreas de influência. Como é que eu demarco a área de influência? Ajudando financeiramente. Então você vai ter lá a execução do Plano Marshall, e da Comecon, que são os auxílios financeiros nas áreas de influência. Aqui a União Soviética vai ajudar o leste europeu. E o Plano Marshall, Europa. Olha isso, galera. Demarcação das áreas de influência. E é justamente a partir dessa realidade que nós teremos a construção da Guerra Fria, com conflitos quentes, mas na maior parte do tempo uma guerra ideológica, capitalismo, socialismo, cria-se uma cultura antissocialista, né? Você tem movimentos de esquerda do lado ocidental, fazendo menção a revoluções de caráter socialista, mas todas elas vão estacionar exatamente no Estado forte, na ditadura. Não tem como apoiar isso, ok? Pessoal, a gente para por aqui, e aí como eu falei para vocês, tá? Na próxima aula, a gente vai pegar esse período aqui, ó, de 48 a 91, e a gente vai pegar os pontos mais relevantes para abordar em 1 hora, tá bom? Não sei se eu pego aula dupla, eu vou ver aqui com o Clécio como é que tá a vida dele aqui, tá? Mas para a gente conseguir fazer uma abordagem legal desse período com foco, porque justamente que a gente começou um pouco depois, né? Tivemos alguns pequenos problemas, mas eu acredito que a gente caminhou bem com o conteúdo, né? Caminhamos bem aí. Na medida que surgiu dúvida, vocês tiraram, né? Então, semana que vem a gente volta para tentar fazer aqui um retalhozinho desse período pós-Segunda Guerra, que é o período da Guerra Fria. Beleza? Tudo bem? Obrigado aí pela sua presença e sua participação. Até a próxima. Valeu!